vamos dar início ao nosso primeiro evento do ano, né? A gente tem esse circuito PK que a gente tem feito ano passado, foi bastante exitoso, fizemos vários eventos, né? E multidisciplinar, então a gente está começando com essa parte de proteção de dados, que é um tema que está muito aquecido, né? Mas a gente faz esses eventos também com a parte trabalhista, tributário, M&A, né? Estamos com a Mária, que é a nossa sócia do societário, então a gente faz de vários assuntos. A gente escolheu esse tema da proteção de dados para começar esse ano por conta do movimento que aconteceu no final do ano passado, né? Então a gente teve a lei em agosto e na virada do ano, né? Ano passado eu queimei minha língua 2 vezes, porque eu falei que não ia sair a lei, né? No começo do ano saiu a lei, né? E depois falei, acho que não vai sair a autoridade. E no finalzinho do ano saiu a autoridade, né? Que foram movimentos, um deles, né? O primeiro, a lei, um movimento que foi impulsionado um pouco ali pela GDPR em 25 de maio, e daí depois a Cambridge Analytica, né? Então o escândalo do Facebook, aquilo foi pressionando um pouco, criou um sistema favorável para o Congresso andar, e a gente teve a lei em agosto. E daí no finalzinho do ano a lei saiu com um veto, né? Que foi a questão da autoridade, né? Tem uma agência aí que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei saiu sem a autoridade, então isso era um buraco que a gente tinha aí para implementar. Não que a lei já não valeria a partir, né, na verdade, naquela época seria fevereiro de 2020, mas faltaria uma agência para regulamentar alguns dispositivos. Tem quase 50 itens na lei que são mencionadas à autoridade nacional, né? E então o que aconteceu foi que no final do ano veio por medida provisória a criação da autoridade, né? Subordinada à presidência da República ainda, né? Então tem toda uma questão ali, né? Se foi o melhor local, a melhor forma, ainda está por medida provisória, então tem o trâmite agora de aprovação, mas o fato é que já tem um instrumento legal criando a autoridade, então aquele buraco que existia, ele foi sanado de uma certa maneira. A MP concedeu um prazo extra também, né? Então um prazo o vacatio legis passou de 18 para 24 meses, postergando de fevereiro de 2020 para agosto de 2020, né? Tem algumas teses aí dizendo que na verdade não seria agosto de 2020, seria dezembro, porque a MP é de dezembro e tal, mas aí são mais discussões jurídicas, não vou entrar muito aqui nesse mérito, né? A maior parte dos doutrinadores tem entendido que é agosto de 2020, né? Então acho que esse é o panorama mais seguro que a gente tem, né? Para trabalhar. Então dentro desse cenário a gente quer fazer o lançamento, né? Vocês vão ver que tem um material que a gente deixou para vocês, que é o que a gente chama de solução única, né? Então hoje nós estamos aqui muito contentes também porque nós estamos com os nossos parceiros tecnológicos, né? A pessoa da CloudTart, o Eric e a Valéria, né? Por quê, né? Deixa eu explicar um pouco isso também antes da gente entrar, né, dentro disso. A partir de agosto, quando a gente começou, e aí Marcelo, a partir de agosto, quando a gente começou a falar com os clientes sobre o que vinha da lei, né, e a necessidade, a gente começou a sentir uma dor que era, a gente levava a questão jurídica, levava a situação, né, todo o cenário que a empresa precisava trabalhar, mas a gente, com a visão jurídica, a gente não consegue solucionar completamente os problemas da empresa, né? Tem sim uma necessidade de implementação de processos e adaptações tecnológicas, né? Então a gente ficava um pouco ali, o cliente ficava até, né, e agora o que eu faço, né? Do lado da cloud, eles também estavam sentindo a dor do outro lado, porque eles entravam nos clientes, falavam com os CIOs, né, falavam sobre as soluções tecnológicas, e muitas empresas
TI estava cuidando disso e o jurídico não estava nem ligado no que estava acontecendo, né? Então também tinha uma desconexão e você corria o risco de adaptar os sistemas e não cobrir exatamente todo o escopo que a lei exigia, né? Então também ficava um gap. E a gente, por uma dessas felizes coincidências, né, nós dois somos parceiros Microsoft, a gente atende pelo lado jurídico, eles provêm soluções Microsoft, então a gente se encontrou e falou, putz, estamos com a mesma dor, de cada lado diferente, acho que o que o mercado está precisando é uma solução integrada, né? Foi exatamente o que a gente bolou, que é essa solução que provê uma visão da empresa do aspecto jurídico, mas também provê uma visão do aspecto tecnológico e processual interno da empresa. Então é isso que a gente vai apresentar um pouco aqui para vocês. Eu vou falar na primeira parte, né, falando um pouco sobre uma visão geral aí da lei, alguns passos para a implementação dos requisitos legais. A gente deve fazer um intervalinho e daí depois o Eric vai falar um pouquinho sobre a visão jurídica, as ferramentas e como que a gente vai trabalhar isso de uma maneira conjunta, né? Nesse materialzinho que a gente disponibilizou para vocês tem esse folder explicando um pouco isso, tem um materialzinho que eu escrevi no começo do ano, porque junto dessa brincadeira toda saiu a lei do prontuário eletrônico, né? Então o pessoal de saúde teve mais essa regulamentação que acrescenta aí alguns requisitos. E tem um materialzinho que é um sistema de proteção para o computador, vocês vão ver que é esse. Você tira esse negocinho, isso daqui é para colocar na webcam. Então tem um adesivo, você descola o adesivo, cola em cima da webcam e isso desloca para o lado, né, abre ou fecha a janelinha, né? Então é um dispositivo de privacidade, né? Não sei quanto vocês, né, conhecem disso, mas é possível se ligar a uma webcam remotamente, né? E inclusive já tiveram vários casos de problemas, né, até com Smart TV, né? Teve uma marca conhecida aí de televisão que teve problema com isso. E até de laptops também tem um caso interessante de uma universidade americana que eles distribuíam os laptops para os alunos e estavam monitorando os alunos dentro dos dormitórios, né? Então tiveram problemas com esse tipo de invasão de privacidade. Então a gente recomenda sempre o uso, deixa fechadinho, só abre na hora que vai fazer algum tipo de conferência, né, usar a webcam efetivamente, né? Então, dados esses avisos iniciais e anúncios, né, vamos passar um pouco aqui, né? A ideia é a gente concentrar mais ou menos 1 hora falando um pouco sobre a lei, sobre os aspectos gerais, situando, né, não tanto no beabá da lei, né, embora a gente passe um pouquinho, mas mais de como implementar, quais são os passos, para depois abrir o espaço para a gente fazer essa integração tecnológica. Só também colocando um pouquinho aí para vocês, a gente queria só destacar a presença da Rita aqui também, né? A Rita é professora doutora nessa parte de proteção de dados. A gente desde o ano passado identificou que esse segmento ia ter bastante necessidade de trabalho. O Maurinho, que acabou de entrar também, fez especialização em comércio exterior e a monografia dele foi em transferência internacional de dados, fazendo um comparativo entre GDPR e LGPD, né? Como funcionam essas legislações de proteção de dados. Então a gente formou um time bem robusto do ponto de vista jurídico aqui também para poder englobar esse tipo de serviço. Então, só antes da gente começar aí a nossa visão de hoje, né? Vamos então aqui a entender um pouco, né, o que nós estamos falando nesse negócio do mundo de dados, né?
a gente fala, compara-se muito, né, essa coisa do vazamento de dados, né, ao vazamento de petróleo, né? E a gente brinca, né? Eu brinco que na verdade talvez seja até pior, porque o vazamento de petróleo você pode conter, você tem medidas, né? Ele está circunscrito. O dado se replica, passa, pula, vai, é copiado, é girado, né? Então ele é indefinidamente circulado pelo mundo inteiro, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma prima minha que mora na Alemanha e ela tinha recebido um e-mail falando: olha, nós temos a sua senha, né? Não era verdade o que eles falavam, mas basicamente eles falavam assim para ela: olha, nós sabemos que você... e botavam um password que ela usava antigo, né? Ela falou: olha, nós temos esse password, a gente sabe que você usa esse password, você navegou em sites pornô e nós filmamos tudo que você fez, nós fizemos um vídeo. E daí ele vai descrevendo, falando: olha, basicamente você tem duas opções, ou você vai ignorar o meu e-mail, e eu vou pegar isso daqui e vou divulgar para todos os seus contatos, porque eu tenho todos os seus contatos falando que você acessou esse site, que você falou isso, fez isso ou aquilo, ou então você me paga 800 não sei quantos dólares em Bitcoin, na conta tal, na carteira assim, assim, assado, né? Então assim, são esses dados, né? Ela falou: mas como é que eles têm isso? Eu falei: alguma base de dados, em algum aplicativo que você usou essa senha e isso de alguma maneira foi vazado. Então, essa questão dos dados vem ganhando cada vez mais relevância, né? Então, isso tem uma importância fundamental. Então, a gente entende que o que vem acontecendo no mundo em relação a isso, né? O Brasil só se alinhou com um movimento global que está acontecendo, que foi o GDPR. Então a Europa já tinha uma legislação de proteção de dados desde a década de 90 e no ano passado entrou em vigor o GDPR, né? Então, que é um regulamento geral que alinha os países todos europeus. A gente vem no mesmo sentido, a nossa LGPD, né, a nossa lei brasileira, ela veio muito parecida em vários aspectos com o GDPR, né? Ela tem algumas diferenças, né? Não vou entrar aqui no mérito hoje nisso, né? A gente fez até um curso com a Anshan, né? O Felipe da Anshan está aqui, a gente fez um curso de 8 horas sobre esse tema lá no Anshan ano passado, onde a gente entrou em mais detalhes, mas basicamente ela tem muitas coisas parecidas com o GDPR, e em alguns aspectos ela é um pouco mais acanhada que o GDPR, né? Mas o Brasil vem se posicionando justamente nesse movimento que está acontecendo globalmente, né? É um movimento que inclusive tem gerado negociações Europa e Estados Unidos, né? Então os tratados de proteção de dados foram revistos, né? Entre Europa e Estados Unidos. Nós agora estamos com o Privacy Shield, então foi transformado num tratado mais protetivo para dados. Os Estados Unidos, que tem legislações gerais do país, né, estão inclusive pensando em ter uma lei geral de proteção de dados. E alguns estados, como a Califórnia, já pulou na frente e já fez uma lei específica mais restritiva, né? Então, só para situar um pouco de que realmente não é uma coisa que, né, no Brasil tem essas coisas da lei que pega, lei que não pega, né? Não é uma coisa que vem com esse viés, né? É uma coisa que veio para ficar, tem um timing de adaptação, mas o que a gente enxerga é que é um movimento global, né, de um novo tipo de responsabilidade em relação aos dados, né? Porque os dados, o que a gente fala, o dado passa a ser um novo bem para a empresa, né? Que pode ser tanto um ativo quanto um passivo, né? Porque se ele é bem gerido, ele é um ativo. Se ele é mal gerido, ele pode ser um passivo, né? Pode ser vazado, pode ser corrompido, pode ser... Então, é justamente essa nova governança, né, que a gente vem falar e que é o que a LGPD está trazendo para a gente, né? Dentro desse contexto, o
que é importante a gente entender aqui do ponto de vista da LGPD, né? A primeira coisa, do que nós estamos falando em termos de LGPD? Nós estamos falando de dado pessoal, né? Informações relacionadas à pessoa física, identificada ou identificável, né? Porque às vezes eu também posso não ter exatamente quem é a pessoa, mas eu tenho como saber quem é a pessoa, né? Então isso diferencia um pouco também, porque às vezes tem uma série de confusões, né? Não é todo e qualquer tipo de dado, existem outros dados que às vezes tem leis específicas que protegem. Então, por exemplo, sei lá, sigilo bancário, tem uma lei específica para isso, né? Acabei de falar da lei do prontuário eletrônico, tem uma lei específica que englobou, na verdade, os conceitos da LGPD, mas foi criada uma lei específica. Então, quando a gente fala em LGPD, nós estamos falando em dados pessoais. Isso aqui é a principal preocupação, né? Consentimento, né? Então, o que é o consentimento? Se vocês lembrarem, em 25 de maio de 2018, a maior parte de nós recebeu pelo menos uma dezena de e-mails ou mensagens falando sobre o consentimento com a entrada em vigor do GDPR, né? Porque eram os novos termos de privacidade que estavam sendo estabelecidos de acordo com a nova lei. O consentimento é uma das formas mais visíveis da gente poder tratar um dado. O consentimento é a pessoa permite que eu faça aquele tratamento de dados com ela. Não é a única forma, né? Na verdade, a lei fala em 10 formas de tratamento de dados, o consentimento é uma delas. Então tem várias outras formas que eu posso tratar dados legalmente, né? Sem nenhum problema. O que eu preciso ter em todos esses ciclos, é o que a gente vai, né, eu vou reforçar bastante aqui, eu preciso ter a governança sobre isso. Eu preciso saber como eu estou tratando. Ah, está tratando dado? Tá. Por quê? Ah, porque eu sou um hospital, né? Posso tratar? Posso, né? Ah, posso tratar. Que tipo de dado eu posso tratar? Posso tratar esses dados aqui, de pessoais, porque é o prontuário. Ok. Mas eu tenho que registrar que essa base de dados eu estou tratando por conta de uma autorização legal, assim, assado, né? Então, cada tratamento que eu faço, eu tenho que mapear e explicar por que eu estou fazendo isso. Ah, mas para que serve isso? Serve porque essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai poder, em algumas situações, solicitar isso para a empresa, fiscalizar as empresas e entender como a empresa está tratando aquele dado. E eu tenho que ter essa cadeia de custódia auditável, que é o que a gente fala, né? Então, justamente eu tenho como saber explicar por que eu estou tratando aquele dado. Então, o consentimento é super importante e, inclusive, o consentimento precisa ser armazenado, né? Então, eu tenho que obter essa manifestação livre, informada e inequívoca, né? Que mostre a minha vontade, e guardar essa informação, preservar essa informação, porque eu posso vir a ser chamado para mostrar como você obteve o consentimento, né? Então, esse aqui é um elemento bastante importante. Tratamento, né? O tratamento, como a gente olha aqui para a definição da lei, é um conceito bastante amplo, né? Então ele vai, é o que eu falo, né? O end-to-end, né? De ponta a ponta, desde a entrada do dado dentro da empresa, todas as operações que eu faço dentro da empresa, controle, armazenamento, acesso, processamento, tudo que eu trabalho em cima do dado durante a empresa, até o momento que eventualmente eu faço a eliminação. Então, todas as operações que eu faço com dado está aqui dentro do conceito de tratamento. Um outro conceito bastante relevante é o conceito da anonimização, né? Que é basicamente eu usar alguma tecnologia para tornar o dado não vinculado a uma pessoa, né? Então, em muitas situações
em um determinado momento eu tive acesso ao dado porque ele foi cliente ou porque eu coletei aquela informação e eventualmente ele retirou o consentimento, ou eu não preciso mais tratar aquela base, não posso mais, a finalidade para a qual eu tratei aquela base se esgotou, eu não posso ter mais aquele dado, né? Então a anonimização é um recurso nesse momento, porque uma vez anonimizado com uma técnica razoável, né, que realmente não pode ser uma coisa assim, né, ocultei a coluna do nome da pessoa e depois eu desoculto, né? Tem que ser uma coisa realmente que eu consiga comprovar que eu não consigo identificar quem é a pessoa. Aquele dado, ele perde a característica de dado pessoal para efeito da aplicação da LGPD, né? Então, o dado anonimizado, se eu não consigo dizer que aquele dado é do Hélio, né, não tem problema ele saber o meu perfil de saúde, por exemplo, né? Mas eu não posso conseguir vincular a pessoa. Então, a anonimização é uma das formas de eu fazer a eliminação da característica de dado pessoal dentro da empresa. Então isso aqui é bastante importante, porque em várias situações às vezes eu preciso ter a base toda, mas não preciso saber de quem é aquele dado, né? Então isso aqui são conceitos bastante relevantes para a gente entender o conceito geral da lei aqui. Só lembrando um pouquinho, gente, no final a gente vai ter um espaço também para fazer perguntas, né, e conversar. Então, quem tiver questões pessoais, a gente pode debater aqui também, né, então não tem problema. O que a lei trouxe de bastante diferente também, que é uma mudança que a gente fala que é uma mudança conceitual, né? É um conceito que a gente chama que é essa chamada autodeterminação informativa, né? Juridiquês difícil, mas do ponto de vista conceitual é uma coisa simples, né? O que é essa autodeterminação informativa? Hoje em dia, até a vinda da lei, né, como é que funcionava esse negócio do dado, da informação, né? As empresas, as entidades, o governo coletam dado e ele acha o quê? O dado é meu, né? Eu tenho esse dado, eu faço o que eu quero. A gente tinha comercializações de base de dados, né? Então o dado era de quem detinha o dado, né? A lei vem para trazer um novo conceito, né? É uma inversão nessa lógica e na verdade o dado não é mais de quem detém o dado. O dado pertence à pessoa, né? E a pessoa possui essa autodeterminação informativa de dizer o que ela quer que seja feita com aquele dado. Então, quando uma empresa, um governo, uma associação, ele tem um dado, ela está na posse de uma informação que pertence à pessoa. E ele pode fazer algumas coisas com aquela informação, a depender dele ter o consentimento, a depender dele ter um contrato, a depender dele ter uma autorização legal para fazer aquilo, né? A depender dele ter uma justificativa para ele tratar aquele dado. Mas o dado não pertence mais à empresa, à associação ou à entidade que tem aquele dado. Então esse é o conceito que a gente fala. Então você empodera as pessoas nessa relação. Então é uma mudança de paradigma nessa relação. Então isso vai gerar uma série de procedimentos, né, em relação nas relações entre as pessoas e as empresas, né? Puxa, mas isso vai complicar muito, isso vai ser... Claro que é uma mudança, né? A gente que é mais experiente, a gente lembra quando teve que colocar o cinto de segurança, né? Ninguém gostava, né? Hoje em dia você entra no carro e põe o cinto de segurança, né? Antigamente isso era uma coisa que não era usual, né? Quando entrou o Código de Defesa do Consumidor em vigor na década de 90, né? Puxa, isso vai dar muito trabalho, as empresas não vão conseguir se adaptar, né? Isso é difícil, né? Então o começo é uma transição, né? Mas hoje em dia o Código de Defesa do Consumidor está incorporado em todas as empresas e é uma base que regula essa relação de respeito entre as empresas e as pessoas. E aqui nós estamos diante de um momento muito parecido nessa questão da proteção de dados. É esse momento de
mudar essa relação entre os cidadãos e as entidades que detêm os dados para essa nova característica de governança. Então essa é a ideia dessa autodeterminação informativa. Nós temos esse empoderamento nessa relação. Claro que em algumas situações, né, isso não é uma coisa absoluta, né? Eu preciso manter o dado. Então a lei do prontuário eletrônico fala lá, tem que manter por 20 anos. Então não adianta a pessoa vir falar, não, eu quero que apague o meu dado. Não, se eu sou um hospital, né, a lei fala que eu tenho uma autorização legal que me determina que eu tenho que ter aquele dado durante 20 anos. Né? Então, mas quando a gente fala em consentimento, quando a gente fala em correções, alterações, é um empoderamento diferente. O que ela trouxe em termos das hipóteses em que eu posso tratar esses dados pessoais, né? Então eu falei para vocês que além do consentimento, nós temos outras hipóteses, né? Totalizando aqui 10 hipóteses. Né? Então, não vamos entrar aqui, né, item a item, aprofundar, vou passar bem rapidamente, né? Mas quando a gente tem cumprimento de obrigação legal, né, então é uma das hipóteses. Claro que em todos esses casos aqui, eu preciso documentar dentro da empresa qual é a justificativa para qual eu estou tratando aquela base. Né? Então, quando a gente faz esse trabalho, por exemplo, com a Cloud, né, que é mapear as bases, classificar as bases, né, é justamente por isso, porque eu vou ter que olhar do lado jurídico e vou ter que olhar do lado tecnológico para poder classificar a base, como que ela está sendo tratada e por que ela está sendo tratada e qual é a justificativa. Então eu tenho que ter um cruzamento da parte técnica com a parte jurídica. Né? Casos de execução de contrato, né? Então eu tenho uma relação contratual com a pessoa, então é tranquilo. Né? Casos que, em geral, são situações, né? A gente olha, proteção à vida, tutela à saúde, são situações em que o interesse público está acima do interesse particular daquela autodeterminação. Né? Então eu tenho autorizações legais que permitem eu fazer esse tratamento de uma maneira totalmente lícita. Né? Algumas geram um pouco mais de flexibilidade, ao mesmo tempo responsabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre ela em mais detalhe, que é o interesse legítimo. Né? Eu tenho um slide sobre isso, eu vou explicar um pouco mais. Né? A lei veio também alinhando um pouco com a parte da proteção de crédito, porque não sei se vocês têm acompanhado, mas nós estamos também no meio de uma discussão no Congresso, que é a lei do cadastro positivo, né? Que é hoje a gente tem uma lei de proteção de crédito que eu preciso autorizar o meu nome a entrar nos cadastros de proteção de crédito. E isso gera, eles têm, né, os birôs de proteção de crédito têm algo em torno de 6 milhões de nomes, né, aqui no Brasil. E tem uma massa que eles imaginam alcançar, se eles não precisarem dessa autorização prévia, de mais de 20 milhões de pessoas. Então tem uma lei tentando trabalhar essa questão da proteção de crédito, então a lei veio, já alinhou e permitiu como uma das hipóteses. Né? Além disso, né, notificação de vazamento, isso aqui também é um conceito novo para o Brasil. Né? Hoje em dia, o que você faz? Né? Vazou, né? Inclusive vazamento, né? A lei não especifica isso no detalhe, né? Mas a gente espelhando um pouco o que a Europa vem fazendo, vazamento é um conceito mais amplo, né? Que é um conceito que envolve também destruição, perda, alteração, né? Então é um conceito mais genérico do que simplesmente o dado sair da corporação. Aconteceu um problema de vazamento, você mantém isso, digamos, entre quatro paredes, né? Você não divulga isso, você não tem essa obrigação legal, né? A lei traz esse conceito da notificação de vazamento. Então isso é uma novidade. No caso do Brasil, o prazo ainda não está definido, então a autoridade vai ser importante para definir o prazo.
mas para a gente ter como referência, na Europa, esse prazo é de 72 horas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? E o que a gente fala é assim, isso não vaza segunda-feira de manhã no horário comercial. Isso vai vazar sábado de manhã ou sábado à noite, né? Quando não tem ninguém na empresa. Imagina eu tendo 72 horas para informar a autoridade que eu tive um problema de vazamento. Né? Numa corporação, né? Quem trabalha em corporação já sabe como é o processo decisório dentro de uma corporação, os níveis de aprovação, né? O conteúdo da comunicação. Né? Então isso daqui é um dos elementos bastante importantes que as empresas vão ter que ter um procedimento já pré-aprovado para em que situações eu vou comunicar, como eu vou comunicar, como é a carta de comunicação, qual é o prazo, quais são as aprovações. Isso não dá para fazer na hora que aconteceu o vazamento. Isso já tem que estar preparado antes. Né? Então, a hora que acontecer, simplesmente eu vou startar esse processo, né? Vou identificar se tem um risco de dano relevante aos titulares e fazer a comunicação para a autoridade. E no caso do Brasil tem um agravante aqui também, né? Que a gente vai ter que entender um pouco como que a autoridade vai se posicionar. Mas a lei, ela fala em comunicação à autoridade e aos titulares. Né? No caso da Europa, eles separam bem isso, a comunicação de 72 horas é para as autoridades e dependendo da relevância, eu também tenho que comunicar aos titulares. No caso da lei brasileira, não houve essa separação. Né? Então, a gente ainda vai ter que entender um pouco, porque comunicar com os usuários, com os titulares, em alguns casos é bem complexo. Né? A gente tem empresa que tem milhares, centenas, né, de usuários e dados. Então, entender esse ambiente, isso aqui é uma coisa que a gente ainda vai ter que se deparar. E, inclusive, em casos mais graves, a autoridade vai poder exigir que sejam feitas comunicação amplas, né, para poder divulgar. É mais ou menos como se fosse um recall. Né? Então, a gente tem isso já para efeitos de produtos que têm defeitos, lá tem prazo para comunicar, tem que comunicar com a agência, tem que divulgar na mídia, tem que ter um plano de comunicação em rádio, TV, né? Tudo isso aqui vai poder ter que acontecer em algumas situações em relação a dados também. Né? No exterior isso até já é relativamente comum. Eu lembro que há uns 4 anos atrás eu fiz uma palestra lá no Anshan e inclusive na época estava ainda a discussão sobre o projeto de lei de proteção de dados, né? E quando a gente falou sobre esse vazamento, alguém levantou na plateia e falou, olha, eu tinha um software que eu assinava nos Estados Unidos, eles tiveram um vazamento na base de dados e eu recebi um e-mail falando, olha, o seu cartão pode estar comprometido porque nós tivemos um vazamento na base, favor tomar as devidas providências. Né? Então são tipos de comunicação diferentes que a gente vai ter que acontecer. Então aqui a gente está exatamente com esse cenário aqui para o Brasil. Então vamos ter que ter notificação de vazamento. Né? Mário, vê se o Maurinho, alguém consegue Travou aí? Não, a bateria está acabando, precisa trazer um cabo de... É o Del? É Del? É. Eu trago. Acho que está aqui, mas mano. ele é engenheiro também. Acho que está aqui, Ele mano. está preocupado aí com a fonte, né? Não, que vai acabar daqui a pouco. É que ele não acendeu para vocês, mas acendeu aqui. Mas eu tenho que arranjar um adaptador. Eu pego. Inclusive ele não está. Foi. Legítimo interesse, né? Que é uma daquelas hipóteses de tratamento legal, né? Que eu queria falar um pouquinho mais com vocês. A gente colocou em apartado aqui, né? O legítimo interesse,
ao mesmo tempo que ele é o que a gente chama do nosso coringa, né, a nossa carta na manga, né, ele vai precisar estar devidamente embasado, né? Então eu preciso justificar qual é esse legítimo interesse, e esse legítimo interesse ele tem que ter um aspecto que não é só, o meu legítimo interesse é ter lucro na companhia, né? Não é só uma questão que possa ser embasada só com esse aspecto, né? Ele tem que ter uma razão pela qual, né, socialmente aquilo tem um interesse que eu possa fazer aquele tratamento. Então, obviamente vai ser importante para mim, né? Mas isso tem que ser também, de uma certa forma, do interesse do titular dos dados, né? Pô, não deu. Não deu tempo, mas... Consegui. Aquela manchinha aqui na recepção. Esse que eles deixaram aí não é. Esperar um pouquinho. Já ligou? Se quiser ir aqui, é base. Bom, eu queria aproveitar para falar, gente, usem a proteção da câmera. Usem. Tem que usar. Esse aqui é muito bom. A gente tinha um anterior que era meio de papel. Então, na hora de abrir e fechar a câmera, ele não corria bem. E esse aqui eu tô vendo, ele é ótimo. Eu já gastei uma caixa inteira de etiqueta do colante, agora eu vou usar um dispositivo melhor. Não, uma vez eu vi um que usava um band-aid. Falei, tá meio feio. Esse eu achei bem bonitinho. Então esse legítimo interesse ele vai ter que ser bastante documentado, justificado, né? Ele tem que estar relacionado ao meu negócio jurídico que eu estou fazendo, que o controlador está fazendo, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das entidades envolvidas, né? E isso daqui, né, a gente vai experimentar ao longo do tempo, como, por exemplo, né, a autoridade nacional vai interpretar isso, né? Então isso daqui vai depender um pouco de jurisprudência, vão ter discussões, né? Então vai ter gente que vai ser mais ousado, tem gente que vai ser mais conservador, né? Então aqui a gente, por um lado, tem sim uma flexibilidade, mas de outro lado exige uma responsabilidade maior, porque é uma regra que fica com essa subjetividade mais fácil da gente utilizar, né? Então esse é o que a gente tem usado como referência aí, quando a gente não tem nenhum daqueles enquadramentos, mas obviamente precisa estar bastante justificado, inclusive, como eu falei, na cadeia de custódia, a hora que eu embasar por que aquela base é utilizada, né, eu tenho que fazer um pouco isso, né, mais ou menos, né, fazer um comparativo, né, os órgãos públicos, eles têm, por exemplo, possibilidade de dispensa de licitação, né? Então, dentro das empresas, quando você faz dispensa de licitação, você tem que explicar por que você está fazendo, que aquele produto assim, assim, assado. Aqui, de uma certa maneira, né, eu vou ter que fazer isso, justificar por que eu estou usando aquele legítimo de interesse, e eu vou ter que ter aprovações corporativas para justificar isso, porque se um dia isso tem um problema, né, eu vou ter que defender com base nesse argumento que eu criei. Os direitos dos titulares dos dados, né? Então aqui também, para a gente ter uma ideia do que veio de novidade na lei, né? Porque vocês vão olhar, né? E a gente tem falado um pouco isso, que a lei não é uma questão jurídica exclusivamente,
né? A lei envolve tecnologia, por isso a gente montou o projeto com a Cloud. A lei envolve processos e procedimentos, riscos corporativos, né? Então envolve uma série de adaptações e novos direitos que hoje a gente não tem preocupação, né? Então vamos passar um pouquinho aqui sobre esses direitos para a gente ter uma ideia, né? E vocês vão facilmente identificar que muitos deles eu vou ter que criar novos procedimentos e processos, né? Informações sobre o tratamento em 15 dias, né? Então vem um titular, ele vai ter que ter uma forma de peticionar para a empresa, né? Então ele vai ter que ter uma forma de se comunicar com a empresa, apresentar uma solicitação, querendo saber sobre como está sendo tratado as informações sobre ele. E eu vou ter que fornecer isso em 15 dias, né? Daí vem uma questão que eu tenho falado, que é assim: a lei é só para empresa de tecnologia? Não, a lei vale para qualquer tipo de empresa, né? Inclusive, que a empresa que não tiver tecnologia, ela vai ter mais dificuldade de se adaptar à lei. Porque imagina eu fornecer em 15 dias, se isso está numa caixa no armazém em Barueri, né? Que só para eu pedir a caixa para eles desarquivarem leva uma semana, né? Isso eu estou falando de uma pessoa, né? Então você imagina isso sendo solicitado por centenas de pessoas. Ontem mesmo a gente estava vendo um dado, né, Rita, muito interessante, que foi a evolução disso na Europa. E de maio a dezembro, né, do zero, que não tinha um procedimento, em dezembro eles estavam acumulados, né, não era solicitações todas em dezembro, mas foi acumulado nesse período. Eles tinham quase 100 mil solicitações feitas por titulares, por informações, por correções, por alterações, né, peticionando perante as empresas, né? Então, isso assim, é um período, né, nós estamos falando aí de 7, 8 meses, é um período curto, então que as pessoas não conhecem ainda, as pessoas estão aprendendo, né? Aqui no Brasil, claro, também vai ter esse período de adaptação, mas as pessoas vão poder comunicar com as empresas e fornecer informação. Ah, e se eu não fornecer? A autoridade vai poder vir fiscalizar, vai poder denunciar, né? Por exemplo, telecomunicações, hoje a gente conhece já esse fluxo, reclama na empresa, a empresa não tomou providência, reclama na Anatel, a Anatel, né, cutuca a empresa, né? Então vão acontecer coisas bastante similares aqui dentro desse fluxo, é o que a gente está imaginando. Tem um tempo de adaptação, tem um tempo de maturação dessa autoridade, mas tudo isso vai estar dentro desse ciclo, esse exercício desses direitos, né? As pessoas vão demorar a entender que elas têm todos esses direitos, mas gradativamente isso vai acontecendo, né? Então, se engana quem acha que, puxa, mas a autoridade é pequenininha, ela não vai conseguir fiscalizar todas as empresas. É verdade, mas vai ter denúncia, né? Vai ter denúncia do titular, vai ter denúncia do concorrente, né? Vai ter exigência do teu tomador de serviço, né? Então, essa semana, né, que a gente teve numa empresa que mexia muito com planos de saúde e tal, e daí a gente, numa certa hora, justamente para a gente, né, definir as etapas do projeto que a gente vai lá fazer com eles de proteção de dados, e daí ele falou assim, mas o meu data center não é interno, é terceirizado. Eu falei, mas o teu fornecedor está sabendo da lei? Né? Está preparado para a lei? Ele falou, não, eles não estão muito ainda. Eu falei, então, né? Não adianta nada você se preparar aqui se o teu fornecedor tem um buraco lá dentro, né? Então você vai ter que trabalhar o teu fornecedor, vai ter que trabalhar os contratos com ele, vai ter que fazer uma exigência. Então você vai ter que pular para cima disso também. Então o mercado vai exigir internamente, e é um movimento que acontece até em relação à Europa, né? Não vou entrar muito no detalhe aqui, né? Mas em algumas situações
a lei europeia pode se aplicar até para a empresa brasileira, né, o GDPR. Ah, mas eu estou aqui no Brasil, eu não vou alcançar. Mas você presta algum serviço para uma empresa europeia que lida com dados, né? Você coleta alguma informação lá no mercado europeu, por via reflexa, você vai sofrer essa exigência, né? Então, mesmo que às vezes ele não tenha jurisdição para vir aqui e te aplicar uma penalidade, ele vai apertar o teu tomador de serviço lá, né? E aqui, de uma certa maneira, também vai acontecer isso. Então, esses direitos vão acabar sendo exigidos. É só que se você pudesse complementar que a NPD, nesse encíclico da NP, ela tem essa função de implementar. Esse está marcadinho, bom? Implementar mecanismos de simplificados, inclusive por meio eletrônico. Exatamente. Vai ter um A Rita está reforçando aqui, porque a agência veio na MP 869, né? E dentre as funções, né, da agência, que tem aqui 16 funções, né? Uma delas é implementar